TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 2h15 e você vai ver a reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. Acompanhe na presidência da vereadora Paola Miguel. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje a gente começa mais uma reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania de Campinas. Essa reunião é um pouco diferente. Hoje a gente vai apresentar um balanço e relatório do que foi esse primeiro ano, né, nessa comissão na minha condução. Hoje a gente tem a presença aqui da Margarete Aguilera, chefe de gabinete da vereadora Débora Palermo. Muitíssimo obrigada por sua presença. E durante esse ano, né, esse primeiro ano que eu estou aqui, né, com esse mandato que é nosso, na Câmara, me esforcei bastante para que essa comissão, né, se mantivesse ativa, presente, participativa e que, mais do que isso, né, que a população também sentisse parte dela. Então, a gente trouxe diversas temáticas, a gente conseguiu realizar mais de 11 reuniões durante esse ano. O principal objetivo que assumimos era trazer os debates e as perspectivas na atuação legislativa sobre as pautas que muitas vezes são marginalizadas e até mesmo interditadas no âmbito dos grandes debates da Casa Legislativa. Entendemos, por isso, né, que os esforços são para efetivar a responsabilidade da Câmara Municipal de Campinas em busca de uma legislação que seja de fato para garantir a participação dos nossos munícipes na forma plena dos seus direitos das minorias sociais. Então, por isso, né, que a gente realizou diversas reuniões durante o ano de 2021, realizamos 4 debates temáticos, né, sendo ele informalidade do trabalho, que a gente contou com a convidada Helena Abramo, que é socióloga especialista na condição de juventude, Lucimara Malaquias, que é presidenta da UNE, Américas Sindicato Global. A gente também realizou outro debate temático, foi sobre pandemia, pobreza e campanha de despejo zero, e a gente contou com diversos convidados, entre eles o deputado estadual Dr. Jorge, Maurici, Leci Brandão, além de lideranças dos movimentos populares, como a Cássia Oliveira, Benedito Barbosa, Dr. Luciano Botelho, Justino Silva, Terezinha Reis, Ranilson, o Tiririca também. A gente também contou com o debate, né, sobre os direitos humanos das mulheres. A gente tem nessa casa uma comissão que trata só sobre isso, mas a gente também entende que a gente precisa trazer isso, porque que isso é um direito humano e por isso a gente trouxe esse debate nessa comissão também. E a gente teve como convidadas a Domingas Cardoso, coordenadora do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, Angélica Sartori, coordenadora do Abrigo Feminino Santa Clara, e a gente entendeu no mês de março, né, quais eram as necessidades, as demandas e como que a gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, a gente também poderia propor para ajudar nessa causa e nessas pautas. A gente começou, né, a discutir o Plano Municipal de Direitos Humanos, né, a gente fez uma reunião temática onde surgiu a ideia da gente criar uma subcomissão. E para isso a gente contou com o Rogério Sotile, ex-secretário especial nacional de Direitos Humanos, e Paulo Mariante, advogado especialista em direitos humanos. Em setembro, a gente realizou uma reunião que foi em memória do ex-prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. Foi uma reunião marcada por presença de diversas pessoas nessa casa, diversas lideranças que participaram da construção do governo Toninho, lideranças dos movimentos sociais, alguns amigos pessoais, algumas pessoas que vieram também prestigiar o evento, porque tinham essa memória, né, do Toninho. É sempre importante ressaltar que eu tenho uma lembrança muito forte de onde eu estava, ao momento que eu estava, quando o Toninho foi executado, né? Então, muitas pessoas na cidade de Campinas também têm isso. Então, a reunião foi marcada por movimentos sociais, por gestores municipais da época, especialmente a ex-prefeita, né,
a Isalene Tiene, que assumiu a prefeitura após o assassinato, que ainda a gente não tem resposta. Foram 20 anos já que se passaram e a gente ainda pergunta quem mandou matar o Toninho. Relembramos, né, as importâncias do governo Toninho, muitas das políticas públicas que a gente tem até hoje foram criadas naquele momento. Uma delas que é importante a gente citar aqui, né, que é justamente o que a gente reformulou esse ano, que é o Conselho Municipal de Participação em Desenvolvimento da Comunidade Negra, foi criado no governo Toninho ainda, né, e a gente, depois de 20 anos, nós atualizamos esses dados, e também a gente tem outras leis de conselho, como o próprio Conselho de Direitos Humanos, na cidade de Campinas, que também foi criado naquela época. Então, várias dessas leis, né, dessas ideias, essas propostas que a gente traz hoje são apenas uma retomada do que já foi, do que a gente já teve no nosso município, e essa reunião foi importante para isso. Então, né, uma outra coisa que a gente teve aqui na nossa reunião foram os casos de denúncias, né? A gente teve 2 casos, então essa comissão também, né, que é para defender os direitos humanos, ela também tem essa proposta de, caso alguém sinta que seus direitos tenham sido violados na cidade de Campinas, é importante a gente conversar, dialogar, entender e saber o porquê que isso aconteceu. Então a gente recebeu 2 casos aqui, né? Então um deles foi sobre o caso de LGBTfobia que aconteceu na escola Aníbal de Freitas e também um caso de racismo obstétrico que aconteceu no CAISM, na Unicamp. Falando do caso da LGBTfobia, né, só para relembrar um pouquinho o caso, um jovem propôs um grupo de WhatsApp, que a gente estava no momento de pandemia ainda, as aulas não tinham voltado, que fosse realizado um trabalho sobre o que era a questão LGBT. E por isso, né, a mediadora, né, que a mediadora da época e a diretora da escola fizeram um constrangimento para a criança diretamente, ligaram pelo telefone dela e começaram a discriminar, né, justamente por conta dessa ideia, além de outros pais. Então a gente fez uma reunião para entender um pouco melhor, né, uma reunião de acolhimento aqui com a denúncia da família, com as advogadas que estavam acompanhando o caso, a Comissão Estadual de Direitos Humanos da Lesp, na figura do seu presidente, foi acionada, inclusive, para intermediar uma reunião com o secretário de Educação Estadual, no estado de São Paulo, para que a gente pudesse levar a denúncia. Combinou-se também a construção de ações de conscientização da anti-LGBTfobia nas escolas, como forma de conter a reprodução do preconceito, né? E aqui, como resultado disso, né, a gente teve uma resposta, inclusive eu fui chamada para participar da escola, dessa construção desses debates, que era justamente uma semana para trazer o que era, né, a questão LGBT e principalmente para que fosse pregado, naquele momento, o respeito. Então, eu me recordo de ter encontrado a Margarete também na escola, né, para estar ali acompanhando, justamente de como que a gente tem que respeitar todas as pessoas, independente de sexo, gênero, orientação sexual, cor, religião, classe social, né? Então, o ambiente escolar é um ambiente que proporciona justamente essa diversidade essa pluralidade de pensamento. Chegou aqui conosco também para acompanhar a reunião o Carlos Siqueira, que é chefe de gabinete do vereador Gustavo Peta. Muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente está fazendo um balanço do que foi aqui a comissão, né, durante esse ano. Além disso, a gente recebeu um caso de racismo obstétrico que aconteceu na Unicamp, para relembrar o caso também, né, uma jovem negra, no dia do parto, soube, né, que talvez o seu parto pudesse ser adiado justamente por conta das tranças em seu cabelo. E justamente por isso ter sido avisado na hora, naquele momento, né, e ela está em jejum, numa situação de vulnerabilidade, esse tipo de coisa deveria ser avisada com antecedência, né? Como que no dia do parto você sabe que ele pode ser adiado numa gravidez de risco por conta de uma questão estética, né? Porque por conta da questão do cabelo. Então, ela entrou em contato conosco também, né? Fizemos o acolhimento da denúncia mais uma vez. A própria vítima narrou os fatos, acionou
o Conselho Estadual de Direitos Humanos Direitos da Pessoa Humana, para que pudesse acompanhar, né, as devidas providências do caso. Colocamos a Comissão Municipal à disposição dos familiares para orientação jurídica e fizemos orientação jurídica também da família de alguns procedimentos básicos ali. Eu também participei, né, essa comissão acompanhou a comissão especial sobre o caso do Menino do Barril, que era presidida pelo vereador Paulo Haddad. E aqui, né, para trazer um pouquinho do que a gente está pensando de perspectivas para o ano que vem, a gente quer trazer, né, alguns outros debates que vão entrar em pauta no ano que vem, né, acompanhando essa retomada da economia, a volta das atividades 100% presenciais, alguns protocolos que a gente adotou, por exemplo, a utilização de máscara, né, se isso vai continuar, e também a preocupação que a gente já tem visto, que é justamente o acesso a lazer. Então, trazer para a comissão, né, os projetos da casa que a gente consiga, que a gente considera importante de serem apoiados também com iniciativas de direitos humanos, fazer a comissão se consolidar com uma instância capaz de acompanhar e dar desdobramentos concretos aos casos de violência contra os direitos humanos, ou seja, ampliar a atuação da comissão enquanto uma fiscalizadora dos casos e atuar em parceria com as demais instâncias. Além disso, né, quando a gente fala da subcomissão em direitos humanos, né, sobre a construção do Plano Municipal de Direitos Humanos, que a gente também criou aqui dentro dessa casa, porque a gente entende que a gente só vai conseguir avançar nessa pauta quando a gente tiver um plano municipal estruturado e que traga dentro dele a representação de todos aqueles e aquelas que são moradores dessa cidade, então, do legislativo, executivo, da sociedade civil. Então, a subcomissão, né, criada aqui, sem dúvidas é um grande avanço para essa construção do plano, sancionada na gestão Toninho. A construção desse plano vem sendo programada há alguns anos em Campinas e a gente precisa dar um passo, né, um passo a mais, né, e que seja significativo para combater as violações do direito humano. Então, a gente sugeriu, né, nessa subcomissão alguns debates, né, que a gente passou por aqui. A gente criou um espaço exclusivo, né, que permite, inclusive, a participação dos nossos munícipes. Infelizmente, a gente tem algumas restrições ainda por conta da pandemia, por isso que a gente não as realiza no horário noturno, né, para a gente conseguir garantir a maior participação da população. E a gente tem se desdobrado para conseguir ter uma ampliação cada vez mais dessas interações. Então, a gente quer estabelecer o diálogo, né, em parceria com o Executivo e sociedade civil, após as discussões iniciais sobre a metodologia e aprovação do calendário de debates temáticos regionais. Nesse ano discutimos 3 pontos que são o pontapé inicial na construção do plano. Interação entre o poder público e a sociedade civil, justamente para que a gente consiga saber, né, aonde começa aonde a gente começa a discutir com e quando a gente pode transformar isso em projetos, em propostas, em requerimentos, em ações. Então, a gente trouxe aqui um debate amplo, né, que trazia a necessidade da nossa população. Então, como a nossa cidade ela é dividida e como cada uma dessas regiões apresenta necessidades diferentes, como que a gente pode, inclusive, fazer com que a gente chegue mais próximo dessa população, que muitas vezes tem dificuldade de chegar até nós, como que podemos ter esse espaço de escuta cada vez mais fomentado e fortalecido e entender das necessidades com que a população de cada uma dessas regiões, né, determinam como sendo urgente. Não, essas necessidades, essas prioridades não podem ser determinadas por nós que estamos aqui dentro da Casa de Lei. Só quem sabe, né, o que é necessário e urgente é quem vive no território e nós, vereadores, somos a ponta de entrada para isso. Então, foi um espaço, né, que a gente entendeu um pouco mais dessa relação, né, do poder público à sociedade civil, como que nós também podemos ser esse agente de escuta, e como que a gente pode fazer essa interação, ampliar cada vez mais para que a gente consiga
trazer, debater, construir e, mais do que isso, propor cada vez mais projetos de leis, moções, ações e cobranças que reflitam diretamente o que a nossa população quer. Além disso, a gente fez um outro debate que foi sobre desenvolvimento sustentável como um direito humano, né, com a palestrante Karen Castelli, doutora em Engenharia Civil e Ambiental, e a gente percebeu, né, que a sustentabilidade, esse mundo, né, esse debate ambiental que a gente está fazendo também é um direito humano. E aqui eu quero trazer alguns exemplos, que é justamente quando a gente fala sobre a poluição do ar, por exemplo, que muitas vezes a gente acha que é um negócio pequeno, mas isso determina, inclusive, muitas vezes, quem vai conseguir ter uma longevidade ou quem vai ter a sua vida encurtada. Então, a gente sabe que em cidades onde existe uma concentração de poluição, como é o caso de grandes cidades, grandes metrópoles, a qualidade de vida das pessoas ela vai se precarizando, ela vai piorando, enquanto cidades que são mais verdes, né, que aí a gente tem algumas cidades que no nosso estado ficam mais no interior, ou algumas regiões, né, que são mais arborizadas, isso permite que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior. Isso mostrou, né, trazendo para a pandemia, na Covid, a gente percebeu que as pessoas que tinham essa qualidade de vida melhor, inclusive, conseguiam ter um acesso posteriormente, né, à saúde um pouco melhor. Então, eles não tinham, como eles tinham menos problemas respiratórios, né, e a poluição também dos carros diminuiu justamente porque a circulação de carros diminuiu, isso permitiu com que muitas das doenças, né, como rinite, sinusites e alergias, diminuíssem, retrocedesse a asma também. E isso fez com que as pessoas conseguissem ter uma sobrevida, né, naquele momento, uma qualidade de vida maior. Então, quando a gente trata, né, esse desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento ambiental, como sendo um direito humano, é justamente porque isso determina se a gente vai conseguir atingir, né, a longevidade ou não. E tem alguns dados que mostram, inclusive, que 10% da população pode hoje estar morrendo justamente por conta dessas poluições que a gente não enxerga e a gente julga que são apenas um mero detalhe na nossa sociedade, né? Então, foi um debate muito rico, muito legal que a gente trouxe aqui e que mostrou justamente como o desenvolvimento sustentável pode, inclusive, ajudar quando a gente fala de geração de renda e economia. Depois disso, a gente teve um debate sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, com os palestrantes, né, Tamires Sampaio, secretária adjunta de Segurança Cidadã de Diadema, doutor Eliseu, ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, Leandro Prior, coordenador de policiais antifascistas, José Ferdinando Ramos, pesquisador da Unicamp, e Valesca Miguel, doutoranda em Direito Público e Econômico. E a gente percebeu, né, que quando a gente faz o debate da segurança pública, a gente não pode ficar no debate raso, né, do que é o resultado hoje, mas a gente precisa voltar um pouco no passado para entender como que foram constituídas essas seguranças públicas e por que elas muitas vezes acabam não protegendo algumas populações. E aí, trazendo um pouco mais sobre isso, muitas das leis, né, que são resquícios do período colonial, que foram criados, e a primeira lei criminal que a gente tem é justamente a lei da vadiagem, elas mostram como que essa repressão a uma determinada população faz com que hoje a gente tenha um genocídio da juventude negra, por exemplo. Quando a gente fala do acesso à justiça, né, e quero trazer um caso aqui, né, que é justamente do menino que foi algemado a uma moto. E quando isso, né, é denunciado, as pessoas simplesmente dizem que não viram nenhuma ilegalidade naquilo que aconteceu. A gente não tem o nome dele citado, nem do policial, e a gente vê que a história, né, além dos movimentos negros, ela simplesmente desapareceu da mídia. E isso mostra justamente como que o acesso à justiça é dificultado, principalmente para as populações mais vulneráveis. O combate à violência, né, é um outro ponto, porque assim, qual violência, o que é violência e como que essa violência se estrutura, né? Tem uma violência, inclusive, que é praticada pelo Estado, quando a gente fala das repressões, quando a gente fala do excesso, inclusive, das repressões e o excesso de combatividade a alguns pontos, enquanto a outros
a gente não tem esse mesmo excesso. Então, por exemplo, existe, né, o crime da bagatela, que é justamente a proporcionalidade das penas que são aplicadas a algumas pessoas e quanto a outras não. A gente tem diversos casos de feminicídios, né, onde os seus autores são presos em flagrantes, mas mesmo assim eles esperam a sua pena, o seu julgamento em liberdade, que é justamente aquilo que faz com que muitas das vítimas se sintam presas e enclausuradas enquanto seus agressores ou até mesmo assassinos ficam soltos. E que acaba sendo desproporcional, por exemplo, com a mãe de família que rouba uma manteiga e fica presa e tem a sua pena, além de ter uma pena de 7 anos, tem a sua pena alongada por ser considerada uma criminosa de alta periculosidade. Então, né, esse debate mostrou para nós, né, que a construção do que é a justiça, do que é a segurança pública e do combate à violência, ela é muito mais profunda do que aquilo que a gente tem discutido normalmente. Então, que a gente precisa, inclusive, aprofundar esse diálogo para, assim, conseguir vencer todas essas repressões que são praticadas. Então, a gente criou um GT técnico entre a subcomissão e a Prefeitura Municipal para acompanhar os trabalhos, justamente porque a interação entre o Legislativo e o Executivo é fundamental para que a gente consiga transformar esses debates em um plano municipal e também para que a gente consiga fazer com que essas discussões se transformem novamente em projetos, em leis, em ações. A perspectiva para o ano que vem, né? A ideia é que a gente tire um calendário, né, um novo calendário de debates, olhando, observando as alterações que a gente está tendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, principalmente quando a gente fala do âmbito da pandemia, que tem mudado muito a forma com que a gente tem vivido, trabalhado. Uma das coisas que mudou, e que a gente começou a discutir agora, é justamente o acesso à internet como sendo uma necessidade básica e também sendo um direito humano. Implementar palcos regionais, e aqui sobre esse ponto, né, a gente está muito atento sobre o que está acontecendo, sobre a nova variante, para saber se a gente vai conseguir, né, ter essa possibilidade ainda nessas ações presenciais e ter implementação desses palcos regionais que são fundamentais para que a gente consiga ampliar o nosso debate e fazer de novo essa discussão a partir do território e não de dentro da Câmara. Então, a nossa ideia é ir para as regiões, ouvir a população e fazer esses debates lá e depois trazer para dentro dessa casa. Ajudar na construção da conferência municipal, que será aprovado o Plano Municipal de Direitos Humanos, e isso também depende, né, um pouco da pandemia e de como que a gente vai conseguir se organizar, se a gente vai poder se reunir, se não. Mas eu estou muito otimista e ansiosa para que a gente consiga fazer essas discussões, trazer essas ideias no ano que vem. Pelo que tudo indica, a gente não vai... tem algumas ações que a gente não vai poder fazer, mas a gente vai conseguir fazer atividades presenciais com distanciamento, com as medidas de segurança, com máscara, álcool gel, e é mais do que necessário a gente reforçar a necessidade da vacinação e das medidas de segurança para que a gente consiga voltar para a normalidade, né? E aí, dizendo que normalidade, ele não quer dizer que a gente vai voltar para o que era antes, né? É esse novo normal, mas cada vez mais com debates públicos, com mais pessoas, com mais construções. E para encaminhamento, né, a gente apresentou esse relatório parcial dos debates, né, promovidos, além do relatório final, que será no término. Então, esse aqui não significa o encerramento da atividade da comissão ou da subcomissão, é um relatório, é um balanço parcial, justamente para atualizar todo mundo do que foi feito até aqui, como que a gente quer prosseguir. E esse relatório será protocolado, né, e anexado aos debates gerais para ajudar na construção do plano. Então, esse balanço aqui, né, que eu apresentei aqui, um resumo, né, do que a gente construiu, é justamente para trazer essa construção, né, trazer para a população, ilustrar um pouquinho o que foi feito e como que a gente pretende fazer daqui para frente. Quero perguntar aqui para os presentes se tem alguma sugestão, algum encaminhamento. Então, foi isso. Essa foi a 9ª reunião
ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e dou por encerrada essa reunião. Converso agora com a vereadora Paula Miguel, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. Vereadora, que balanço a senhora faz, então, dos trabalhos do ano de 2021? O ano 2021 ele foi um ano atípico, né, para essa casa. Então a gente começou no modo remoto, a gente conseguia inclusive trazer mais participação, justamente para não ter a necessidade de deslocamento. Depois a gente voltou 100% para o presencial e a gente reaprendeu como reorganizar, né, a comissão. A gente criou uma subcomissão específica para discutir o Plano Municipal de Direitos Humanos, porque a gente tem a ideia de que é muito necessário a gente ter isso no município de Campinas, já que a gente entende que no Brasil todo tem vários direitos que estão sendo violados, em Campinas não é diferente, justamente por conta da pandemia, o acirramento da pobreza, pela necessidade, né, da população que está tendo muita dificuldade de se manter. Então, esse primeiro ano, né, acabei de apresentar um balanço do que a gente fez até agora e nosso desejo é aprimorá-lo para o ano de 2020, entendendo um pouco melhor como essa casa funciona, esperando que a gente não volte para o remoto, que a gente continue presencial e que a gente consiga fazer esses debates, inclusive, fora dessa casa. Vereadora, no ano de 2021 foram ali 11 reuniões, 11 encontros, 4 debates e diversos temas discutidos. Tem algum tema, além do plano municipal, que a senhora destacaria? Eu acho que quando a gente fala do combate e enfrentamento ao racismo, né, a gente consegue observar que a gente está muito longe, né? A gente fez um debate sobre segurança pública, acesso à justiça e combate às violências, que eu acho que a gente precisa desmembrar em algumas reuniões, porque a gente percebeu que ainda a gente tem uma violência que é praticada não só pela população, mas também pelo Estado. O acesso à justiça ele é dificultado e a segurança pública ela é para uma determinada classe social. Então, a gente precisa debater um pouco melhor sobre isso para a gente conseguir, inclusive, detalhar melhor no plano municipal. E isso, né, quando eu falo do combate ao racismo, acho que na verdade é sobre o combate às violências que a gente tem observado. Então, tem acentuado a violência contra a mulher, né, que a gente está tendo muita dificuldade de combater também no período de pandemia. A gente tem uma desigualdade social quando a gente fala da juventude e uma LGBTfobia que ela tem cada vez mais aparecido, mas parece que as pessoas estão naturalizando e ignorando. Então a gente precisa aprofundar esse debate principalmente. Então, no próximo ano, esses temas voltam, assim como outros temas diferentes aqui para a comissão. Exatamente, a gente ainda não montou exatamente o calendário, justamente porque a gente está esperando para ver, né, se a gente vai conseguir fazer os debates temáticos nos territórios, né, vamos ver se essa nova variante nos permite fazer isso. Então, mas a nossa ideia é, além de fazer os debates temáticos, fazer debates territoriais. Então, o que cada uma das rodovias que dividem a nossa cidade, né, e criam novas opressões, como cada um desses territórios enxergam suas próprias necessidades e também trazer isso para o nosso plano municipal. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, sempre contem comigo, me chamem sempre que quiserem. É encerrada aqui a transmissão ao vivo da reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. Acompanhe a nossa programação, fique com a gente. TV Câmara, Campinas.